Vamos receber uma entrevistada aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. O assunto: as medidas tributárias adotadas pelos governos federal e estadual ainda não foram suficientes para reduzir o impacto da crise causada, claro, pela pandemia. O poder público prorrogou alguns prazos para o pagamento de tributos, mas será preciso ampliá-los para preservar ainda mais algumas outras empresas. Para falar mais sobre isso, a gente conversa então agora com a assessora jurídica da Federação do Comércio do Estado de São Paulo, Sarina Manata. Bom dia e bem-vinda. Não consigo ouvir a Sarina. Será que a gente tem como corrigir esse áudio? Vamos ver agora. Você me ouve bem, Sarina? Bom dia de novo. Agora sim. Legal, imagina. Sarina, complicada essa situação, muitas empresas já fechando as portas em todo o Brasil, no estado de São Paulo também, devido ao período da quarentena, do isolamento social, e tanto o governo, como a gente falou agora há pouco, estadual, quanto o federal, tentaram esses governos algumas medidas para evitar uma verdadeira quebradeira, como a prorrogação de alguns impostos. Mas parece que essa prorrogação ainda não é o suficiente. Esses impostos, esses tributos teriam como ser acertados ainda mais para frente, ou quem sabe alguns até cancelados? Sim, é verdade, Adriana. Na verdade, desde o começo, começou essas restrições, essas medidas de isolamento, o comércio ele foi muito afetado. Então, desde o começo, a FEComércio, ela destacou que seria preciso, pelo menos, aí, uma prorrogação de 6 meses. O que a gente teve na esfera federal foi a prorrogação, por exemplo, do Simples Nacional, que contempla as micro e pequenas empresas, uma prorrogação por 3 meses. Com relação aos tributos federais de empresas com regime normal de apuração, as médias, as grandes empresas que pagam PIS e COFINS, a gente teve uma prorrogação de 2 meses, né? E que a gente já verifica que é insuficiente. A gente tem um período aí de isolamento já superando 2 meses. Por exemplo, neste mês, a gente já não tem mais a prorrogação do PIS e COFINS e da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento, que tem um grande ônus para o empregador, né? Porque cerca de 20% ele paga sobre a folha de pagamento. Então, já neste mês de junho, então, os empresários já não contam mais com essa dilação de prazo para recolhimento de impostos. Realmente, com o passar da pandemia, a gente foi vendo que a situação toda se estendeu. 2 meses, 3 meses ficaram pouco mesmo. Esses 6 meses devem ser conseguidos? Esse pedido já foi feito? A FEComércio chegou a encaminhar novos ofícios ao ministro da Economia, Paulo Guedes, e ao governador de São Paulo, João Dória, também. Já houve uma resposta? Ainda não, Adriana, mas a gente pediu que, pelo menos com relação, então, ao PIS e COFINS e à contribuição previdenciária, que já nesse mês, né, no dia 19 e 25, que vencem esses tributos, a gente já não tem a prorrogação, a gente encaminhou pedindo com urgência que fosse prorrogado, porque as atividades não foram retomadas e mesmo quando elas forem retomadas, elas serão graduais, né? Então, não é suficiente essa medida. Eu acredito, claro, a ideia do governo é realmente analisar, é uma medida nova para todo mundo, mas eu acho que tem que ser visto isso com urgência, e é isso que a FEComércio São Paulo ela pede, que seja revisto. Ela já encaminhou, não obteve a resposta ainda, Adriana, mas a gente está pressionando bastante, porque a gente tem recebido muitas solicitações dos empresários que a gente representa aqui do estado de São Paulo, que realmente é uma medida urgente e necessária. Claro, imagino, a gente tem acompanhado realmente a crise econômica acontecendo em todo o mundo e aqui no Brasil também, de forma muito forte. Se esses tributos forem realmente adiados por mais 6 meses, ou no total por até 6 meses, como acertar depois? Também deve haver uma programação para que não tenha que ser pago todo o valor de uma só vez? Realmente isso é uma questão, porque com relação aos tributos em geral, na verdade só está tendo uma dilação do prazo. Então vai acontecer no futuro que no mesmo mês eu tenha que pagar uma parcela que eu deixei de pagar, por exemplo, né, de maio, e juntar uma outra prestação daquele mês corrente. Então a gente está até estudando, e o governo também já assinalou, uma medida de parcelamento. Eu acho que vai ser realmente necessário. A gente tem pedido também essas questões em relação a parcelamento. Por exemplo, o FGTS, só para dar um exemplo, ele foi suspenso e já foi previsto na mesma medida, não um pagamento, uma prorrogação simples, né? Por exemplo, essa competência que vence em junho, esse tributo que vem de junho, eu simplesmente pago ele lá em outubro.
Não, com relação ao FGTS, já se previu um parcelamento. Então, esses 3 meses, por exemplo, que foram suspensos o recolhimento do FGTS, já poderá ser pago em 6 parcelas, o que já é um alento, né, na vida do empresário. Mas eu acho que é importante, e a gente tem estudado essa questão para solicitar, inclusive, que seja esses tributos que estão sendo suspensos e prorrogado o prazo para que haja um parcelamento. Inclusive similar ao que a gente teve na crise financeira de 2008, que foi um refis da crise, com reduções de multas e juros, né, porque não basta ter uma dilação de prazo para pagar, né, que seja um parcelamento hoje ordinário, ele em geral são 60 prestações. Então o que o governo assinalou é fazer um parcelamento de 180, por exemplo. Mas essa medida, a FEComércio entende que não é suficiente, deveria, de fato, além do parcelamento e de um prazo maior, né, ter também a redução de multa e juros para ajudar o empresário a enfrentar esse período tão difícil. Vai ser preciso sim, tomara que isso aconteça. Agora, Sarina, conta pra gente qual a importância do imposto ITCMD, de transmissão, causa-mortes e doação. Esse é um outro pleito da FEComércio. O que acontece, Adriana? Quando a gente faz uma doação, a gente está sujeito, então, a pessoa que efetua essa doação, ela paga 4% sobre esse valor doado. Então, a gente tem acontecido muitas doações de empresas, pessoas físicas, né, principalmente na área da saúde, tão necessitada. Então, o que a gente está pedindo é que seja suspensa essa exigência desse imposto, nessa medida, né? Quer dizer, a pessoa já está fazendo a doação, colaborando com a saúde, com toda a sociedade, e ainda ela tem que pagar ainda 4% de imposto para o Estado, isso é na esfera estadual, esse imposto, 4% sobre a doação. Então, a gente acredita que seria até uma medida de incentivar a suspensão, então, dessa exigência, desse recolhimento do ITCMD de 4%. E, Sarina, a FEComércio acredita e entende que essas ações todas de auxílio às empresas, principalmente as de médio e pequeno porte, elas são ações também vinculadas à promoção de direitos humanos, ao princípio de dignidade da pessoa humana, institutos, basilares da Constituição Federal? Sim, com certeza, porque a saúde é um direito fundamental e essas doações, elas têm sido principalmente direcionadas à questão da saúde, seja fornecimento de materiais ou fornecimento de dinheiro, né? Tem várias empresas e várias pessoas que efetuaram doações em dinheiro para fornecimento de materiais, para os hospitais de campanha. Então, é muito importante que tenha essa desoneração nesse momento tão difícil, né, que todos estamos passando. E a saúde é um direito fundamental garantido na Constituição. Com certeza. E como a FEComércio está encarando, vendo aí esse processo de reabertura aqui em São Paulo, agora falando especificamente, uma reabertura ainda muito lenta e pouco conhecida em seus detalhes, a gente está começando a entender como vai começar a acontecer agora essa volta do comércio, mas já era hora para a FEComércio, tá muito devagar ainda. Qual é a análise que você faz para a gente? A FEComércio sempre defendeu que o importante realmente é resguardar a saúde de todos, né, dos trabalhadores e de todo mundo. Não adianta a gente só pensar no lado econômico, que, claro, é importante, tem sido muito impactado o comércio, né, de uma forma geral. Eu acho que foi um dos grandes atingidos, porque de um dia para a noite ela se viu numa situação que ela tinha que se reinventar. Então, mesmo as empresas que estão conseguindo vender de outras formas, né, ela sofreu um grande impacto. Então, eu acho que tem que ser feito tudo com cautela, mas a grande questão que a FEComércio enxerga nesse problema é a falta de clareza, de planejamento, né? Porque você imagina, os empresários têm funcionários suspensos, reduzida a carga horária, então ele precisa saber com antecedência para poder se planejar, né? Até para tomar as medidas de saúde do seu trabalhador. Então, o que está faltando, principalmente que a FEComércio tem apontado sempre, é que falta transparência e antecipação dessas medidas. Por exemplo, semana passada a gente teve um grande rebuliço, quando foi anunciado que queria se abrir, não sabia se poderia já 1º de junho, isso causa muitas incertezas. Então, esse cenário de incerteza para o empresário é muito complicado,
porque ele precisa se planejar, não pode ser do dia para a noite ele falar, você está autorizado a abrir, né, o seu comércio. Há todo um planejamento, a gente está com 2 meses aí, pelo menos, dos estabelecimentos do comércio fechado. Então, precisa haver um planejamento. Eu acho que tem que ser gradual, a FEComércio entende, sim, que tem que ser gradual. Nesse começo, sim, terá que ser com restrições, mas o importante é que o empresário saiba com antecedência como que vai acontecer e que tenha regras claras. Eu acho que isso que está faltando, principalmente. Tem toda a razão. Seria interessante, inclusive, se a FEComércio pudesse participar de algumas reuniões, participando de forma enfática mesmo, sobre o planejamento dessa reabertura, que a princípio disse-se que a prefeitura cobraria do estabelecimento as condições de reabertura, quando, de fato, a prefeitura deveria passar para os comerciantes as regras bem claras para uma reabertura segura e breve. Agora, os setores, a FEComércio tem dados dos setores mais atingidos até agora, a gente já está comecinho de junho, a pandemia começou lá por março, já são alguns meses. O setor do turismo, por exemplo, foi um dos mais afetados, muitas empresas já não resistiram. Vocês têm feito pesquisas, têm colhido alguns dados? Sim, a gente tem acompanhado, porque a gente não representa só o comércio, né? A gente representa também a prestação de serviço, inclusive, por exemplo, salões de beleza, turismo, então a gente representa todo o setor. Eu não tenho esses dados, mas a FEComércio tem acompanhado, sim, nosso setor econômico, esses dados e esses impactos, com certeza, dentre os representados, turismo foi um dos grandes afetados. E salões de beleza também, né? Porque ele também não estará contemplado nessa primeira fase aí de abertura no estado de São Paulo, então ele está sofrendo bastante os impactos também dessas medidas. Muitos setores afetados, em restaurantes também, e as academias também, como você falou agora há pouco, né? São locais que possivelmente podem acabar acontecendo maiores aglomerações, mas que também são necessárias para o público, para os consumidores, fazem falta e que tem que, como você falou mesmo, pelo menos participar, ter uma luz no horizonte, né? Ter um planejamento para já começar a se enquadrar nas regras para, assim que possível, então, reabrir. A proposta da prefeitura de classificar por cores de bandeiras, por fases, a FEComércio aprova? Vocês têm visto com bons olhos esse planejamento? Sim, na verdade a FEComércio ela tem participado das reuniões, né, na prefeitura aqui de São Paulo, com relação a esse plano de abertura da capital, né? Então, como a federação representou do estado de São Paulo, pelo menos os dados divulgados pelo estado é que foram condições técnicas, claro, a capital causa uma preocupação de uma abertura, mas eu acho que tudo que for feito com gradual e de uma forma tranquila, com restrições por enquanto, eu acho que sim, vai contemplar aí os pleitos da FEComércio. Ok, para a gente encerrar, você acha que a prefeitura, o governo federal, além de ajudar nas prorrogações dos pagamentos dos tributos, poderiam estar auxiliando de alguma outra forma? Eu acho que a parte tributária realmente é uma questão super importante, que a gente já teve várias medidas trabalhistas, né, de auxílio, que foram fundamentais, mas a questão tributária, eu acho que está ficando um pouco de lado, né, por exemplo, na esfera estadual, na esfera federal, a gente teve, né, várias prorrogações, mas a gente não verificou isso, apesar de a FEComércio ter pedido muito, no estado e no município, com relação ao ICMS, por exemplo, para as empresas de médio e grande porte, e com relação ao ISS aqui no município de São Paulo. Então, o que a gente tem verificado, e as empresas têm falado que não estão tendo condições de pagar o tributo. As que estão faturando, têm faturado pouco, né? E mal dá, então, para pagar as despesas fixas, como aluguéis, às vezes teve redução de funcionário, ainda tem que pagar uma parcela. Então a parte tributária ainda é uma parte que ficou bastante de lado, principalmente aqui no estado e na capital, só teve medidas praticamente na esfera federal. Claro, com micro e pequena empresa foi incluída a prorrogação aí por 3 meses dentro do Simples Nacional, mas é tudo ainda muito modesto, né? A gente precisa algo mais concreto e com antecedência sempre, né? Claro. E como assessora jurídica, Sarina, apesar dessa ajuda na prorrogação das tarifas, dos impostos, dos tributos,
sendo ainda não suficiente para segurar a onda aí de muitas empresas e demorando para virem novas providências, e a cada tempo que passa, a cada dia que passa, mais precisamente, pode ser fatal para uma empresa. Você visualiza um pouco mais para frente uma avalanche, talvez, de processos? Ah, sim, acredito que sim. Na verdade, se buscou com relação à matéria tributária, especialmente, algumas suspensões de pagamento de prazo, mas não foi bem aceita. A maioria das decisões foram desfavoráveis, né, aos contribuintes, não permitindo a prorrogação, até porque a matéria tributária ela tem que atender muito a questão da legalidade, então realmente era complicado na esfera judicial. Então, por isso que é fundamental contar com a compreensão, a colaboração aí do fisco, né, nas três esferas, né, federal, estadual e municipal. É super importante, inclusive, para a sobrevivência dessas empresas, que realmente está passando por uma situação muito complicada. Muito mesmo. Vamos ver se essa ajuda, então, é ampliada e o quanto mais rápido possível. Obrigada. A gente conversou com a assessora jurídica da Federação do Comércio do Estado de São Paulo, Sarina Manata. Boa terça-feira. Boa tarde. Tchau, tchau.